Foco no afeto de número 223, tema: comoção ou intuição? Gente, entendo por comoção emoção coletiva. Comoção é um movimento entre vários indivíduos. Você pode ter uma comoção interna, um grupo de emoções que se juntam ali dentro de você. A que eu me refiro aqui é a comoção externa. Ok? Então, comoção ou intuição? É isso que eu estou propondo aqui. E por intuição, a percepção individual que nós temos. A percepção que vem da sabedoria. Perceber-se aí com você mesmo. Simplesmente está no estado meditativo, seja após a meditação ou não, mas você está em estado intuitivo, estado de conexão. Aí você tem a comunicação da sabedoria, do ser, da alma, como queira, com o seu ego, que vem através da intuição. Comoção, ou seja, emoção coletiva, ou a intuição, aquela percepção da sua sabedoria. Ok? Para começar, eu vou fazer um questionário aqui e vou dar uma pausinha para você sentir aí. Você está com raiva? Você já está há tanto tempo com raiva que já virou ódio? Isso está te fazendo bem? Você está feliz com tanto ódio? Quando você se vingar, você sente que será feliz? Alguém está errando feio para com você? Você nunca errou? Você ainda se pune quando erra? Você acha que todo mundo tem obrigação de ter o mesmo nível de consciência? Que tal que a nossa única forma de aprender é errando? Que tal que você pare de se punir cada vez que erra? Que tal assim perceber que todo mundo está aprendendo em níveis de consciência diferentes? Quando você percebe que todo mundo está aprendendo em níveis de consciência diferentes, se os nossos erros são os nossos mestres, então todo mundo está errando em níveis de consciência diferentes. Eu vivo repetindo aqui que uma das coisas que mais nos difere é o nível de consciência. E não é só um nível de consciência, uma pessoa tem este nível de consciência. Não, digamos que a gente tenha 1000 aspectos. Vamos imaginar que cada ser humano tenha 1000 aspectos. A percepção da educação, a percepção de uma saúde boa, a percepção do entretenimento, a percepção da natureza, a percepção do que é um bom sono, e por aí são todas as percepções, né? Digamos, vamos dar o número de 1000. Então, se você pegar e analisar os níveis de consciência que uma pessoa tem, digamos assim, aquela pessoa na amorosidade, ela tem um nível de consciência 80, também é um número chutado aqui. No nível de higiene, ela tem uma percepção 20. No nível da empatia, ela tem uma percepção 0. No nível da projeção, ela tem uma percepção 80. E aí vai 1000 elementos. Só que não são 1000 elementos. São infinitos elementos diante dos quais a gente tem uma percepção distinta. Aí você pega essa pessoa, essa faixa de percepção, e junta com a de uma outra pessoa. Aí você junta com a de uma outra pessoa, e de uma outra pessoa, e de uma outra pessoa, e de uma outra pessoa, até dar 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas que a gente tem aqui, encarnadas, fora a parte, para quem acredita, eu acredito, a parte espiritual, pelo menos os mentores das pessoas que estão encarnadas, aí são pelo menos mais 7 para cada um, mais os obsessores, pessoas que estão perdidas. Então você vê um mar de seres com níveis de consciência diferentes. Estamos todos aqui aprendendo.
Isso aqui é uma academia, uma musculação de consciência. Ah, mas por que então a gente nasceu num lugar que tem tanta consciência diferente? Justamente para que a gente possa aprender com quem tem menos consciência a compaixão. Com quem tem menos consciência, eu vou muscular a compaixão. E eu vou aprender a luz, eu vou aprender a expansão da consciência com pessoas que têm mais luz do que eu. Em cada um daqueles pontos, aqueles 1000 pontos que eu falei, número hipotético totalmente aqui, apenas ilustrativo. Sendo assim, todos somos mestres e discípulos de todos nós, porque, digamos, nos 1000 aspectos eu tenho níveis diferentes de consciência. Você tem muita coisa para me ensinar, porque em muitos desses aspectos você tem mais consciência do que eu. Por outro lado, eu em muitos aspectos tenho mais consciência que você. Assim, todos somos mestres e discípulos de todos nós. Biologicamente, isso tem um grande sentido também, porque a humanidade é uma espécie colaboracionista e não é filosofia, não. É interdependente mesmo, biologicamente interdependente. Nós andamos em bando, sozinho a gente é vítima dos predadores. Para a gente sobreviver, precisa estar todo mundo junto para que a gente sobreviva aos predadores. Então nós somos muito mais dependentes, saudavelmente dependentes uns dos outros do que a gente imagina. Só que em estado de praga biológica a gente fica belicamente dependente um do outro. E aí a gente vende conforto, a gente vende segurança, a gente impõe filosofia, a gente impõe sistema econômico, a gente impõe isso, moralidade, religião, etc. e tal. Faz parte do nosso nível de consciência, ainda bem primitivo, em estado de praga biológica, a gente fazer isso, né? Usar tudo isso de forma bélica, de forma hostil. Então vou voltar aqui as perguntinhas, só que agora de uma forma mais rápida. Você já refletiu, você já sentiu, né? Você está com raiva agora? Você já está há tanto tempo com raiva que já virou ódio? Vai ouvindo as perguntas à luz do que eu acabei de falar agora. Isso está te fazendo bem? Você está feliz com tanto ódio? Quando você se vingar, você sente que vai ser feliz? Finalmente, me vinguei, agora sou feliz. Alguém está errando feio para com você? Você nunca errou? Você ainda se pune quando erra? Você acha que todo mundo tem obrigação de ter o mesmo nível de consciência? Que tal que a nossa única forma de aprender é errando? Que tal que você pare de se punir cada vez que erra? Que tal assim perceber que todo mundo está aprendendo em níveis de consciência diferentes? A pegada é outra agora. Muito bem. Posto isto, esse nível de consciência diferente no qual a gente está imerso coletivamente em estado de praga biológica, é claro que estado de praga biológica é guerra. Então um grupo manda no outro grupo, são grupos brigando com grupos e assim vai. A gente aqui no Foco no Afeto, a gente aqui que está focado no afeto, a gente está pensando em harmonização, a gente está pensando em harmonização amorosa. Não estou falando de harmonia musical, que é um tom que dá bonitinho com o outro. Não, a harmonização inclui também alguma desarmonia, tá? Essa harmonia inclui o entendimento, inclui acerto, ajuste. A gente está procurando essa harmonização relacional, a gente precisa dela. E a gente está imerso num meio, num mundo que está completamente bélico. Quem manda no mundo atualmente, os poderes que mandam no mundo são bélicos. Esse completamente que eu disse é referente a quem manda. Então nós estamos sendo incitados, nós estamos sendo regidos para ampliarmos o nosso estado bélico. Quando existe um grupo pequeno que manda num grupo muito grande de pessoas, uma das formas de manter essas pessoas como escravas é manter essas pessoas bélicas umas com as outras, um brigando com o outro. Porque enquanto um está brigando com o outro, porque o outro pegou o sapato do um, porque tomou conta, porque não pagou o aluguel do outro, não estão vendo as questões centrais. Enquanto você está lá no estádio de futebol brigando porque o juiz roubou, porque não sei o quê, aí vai dar uma paulada no outro, um mata o outro e vira notícia, isso tudo está sendo usado como uma fumaça para a gente não enxergar as questões que estão lá atrás.
que é um grande roubo de energia, faz parte do estado de praga biológica. E, no entanto, a gente fica muito iludido com a comoção, com as comoções sociais. De repente acontece um assassinato crudelíssimo, muito cruel. Lógico que a gente fica muito tocado com aquilo, a gente fica triste. No entanto, você vê que a mídia usa aquilo e sustenta, alimenta aquilo, estica aquilo, aprofunda aquilo, para você ficar com medo, para você ficar triste, para você ficar desanimado, com a sua energia baixa e ficar cada vez menos amoroso, cada vez mais deprimido, cada vez mais triste, cada vez mais acreditando na destruição, na treva, quando você, com você mesmo, pode estar perfeito, muito bem, meditando. Tem lá aconteceu alguma coisa muito ruim, tem uma coisa social acontecendo de muito desagradável, você pode estar ali, focado no afeto, focado na amorosidade, e vai dar sim a sua contribuição amorosa. Você não vai entrar nessa comoção social como vítima. Vítima, que eu quero dizer, é o seguinte: está todo mundo com raiva, e você também fica com raiva e absorve um ódio coletivo, aí você vai no tsunami, você é levado, sem perceber, você é levado na enxurrada tsunâmica do ódio, e quando você vai ver, não dá para você parar mais. Quando na verdade você pode operar sim sobre este fenômeno desarmonizador com a sua consciência amorosa, meditando, estando com você, olhando, tendo um olhar amoroso, compassivo em relação aos níveis diferentes de consciência. Aí é preciso que você tenha percebido já que todo mundo tem a centelha lá dentro. Eu não estou falando de centelha divina, até é, mas eu estou dizendo é a amorosidade. Não obstante, estando em estado de praga biológica e bélicos, nós temos a referência da excelência biológica, da amorosidade, sim. Eu estou resumindo aqui, porque começa por colaboração, cooperação, que evoluindo da generosidade, porque aí já entra a empatia, aí entra o afeto, entra o amor em os seus três níveis. A gente tem isso lá dentro como referência, todos nós temos isso, e muitos de nós está abafado. Até mesmo, creio eu, e fui confirmado por uma psiquiatra que entrou no meu canal do YouTube e confirmou isso, até mesmo por contágio psicopata. Ele, dependendo do nível de psicopatia, que o psicopata é caracterizado por não ter sentimento. É manipulação para ter poder, poder para ter prazer. É uma configuração cerebral. A Organização Mundial de Saúde nem considera isso uma patologia, uma doença, é uma configuração diferenciada. Até mesmo o psicopata é passível de ser contagiado com isso. Porque ele tem lá no cérebro todo aquele, eu não sei dizer o nome, mas é um setor do cérebro que é responsável pelo sentimento. Ele tem isso, só que está meio desativado. Até ele pode ser contaminado, vamos dizer assim, com amorosidade. É preciso que, ao olhar alguma coisa, uma injustiça social muito grande acontecendo, uma injustiça no bairro, no seu condomínio, ou mesmo uma injustiça entre amigos acontecendo ali, é preciso que você acredite que as pessoas tenham dentro a centelha. Você não pode olhar para a periferia. Se você olha para a periferia, você vai entrar em raiva e vai acabar em ódio. E vai ser levado pela correnteza, pela enxurrada tsunâmica do ódio coletivo. Mesmo que seja raiva de uma pessoa. Porque quando você entra nessa frequência do ódio, quando a sua raiva já virou cultura, você entra nessa frequência do ódio, o seu ódio é devastador. É absolutamente destrutivo. É uma bomba poderosíssima. Porque você se permitiu ir na enxurrada do ódio. Por quê? A frequência do ódio, esse ódio coletivo, essa comoção social do ódio, ela está aí. É só você se conectar com ela. Aí quando você se conecta com ela, fica muito parecido com o frenesi do tubarão.
Você já deve ter ouvido falar, quando o tubarão pega uma presa, ele tem o id dele, o instinto vital dele, entra ali naquele momento num frenesi absurdo. Ele faz uma movimentação corporal com a presa na boca para trucidar a presa dele. E ele precisa, para o tubarão isso é absolutamente natural, para nós que não. Ele entra no frenesi, ou seja, ele perde a percepção de outras coisas. Ele é exatamente um passageiro do tsunami de destrutividade para trucidar a presa dele e comer. Fica parecido, a gente fica parecido com o tubarão, com o frenesi do tubarão, quando a gente entra na comoção social. Se é de alegria, muito bom. Agora, se é, e muitas vezes não é tão bom assim, se é de alegria, porque muitas vezes é anestésico. É com a ideia de anestesiar para você não prestar atenção nas questões estruturais centrais da sua vida. Ok? Dá para ser usado como droga também. E este outro também, a comoção social da tristeza, da depressão e da raiva, você entra nesse tsunami e entra no frenesi coletivo e você não sai mais. Você vai sair ferido e vai ficar com ódio, vai demorar para você perceber. Você fica completamente drogado. É aquele alcoólatra que ele já amanhece bêbado. Ele passa o dia bêbado, vai dormir bêbado, ele está sob efeito do álcool o tempo todo. E ele precisa do álcool, senão ele treme. É dependente, você fica dependente do ódio. Você não é mais dono de você a essas alturas. O nosso ego, não precisa nem entrar nesse frenesi, o nosso ego, quando ele age por ele mesmo, quando ele é simplesmente ansioso, ele já não é mais dono. A gente não é mais dono desse ego. Ele posa de dono. Ele faz de conta que é dono, só faz besteira. Esse ego não foi, é um selvagem que não foi ainda adestrado para ficar quietinho, passivo, não anulado, para acoplar ali a sabedoria, a energia, o amor. Aí sim, o dono de verdade, o ser, ele ilumina esse ego e esse ego aí fica bem. Aí ele vira ferramenta. Estamos falando de um ego que quer agir por si próprio, ele vai atrás do que os outros estão sentindo, porque ele se sente incluído através disso, e é para a gente se sentir incluído sim, mas desde a sabedoria, através da sabedoria, não da comoção. Então você entra, voltando, você entra na comoção social, você não percebe, você se vitima com aquilo, porque aquilo te faz um mal absurdo, aquilo te destrói. Talvez você não perceba, se você consegue uma vingança, você sente um alívio, mas aquilo te deixa pior. O tal do clima, o astral vai te colocando mais para baixo, você pode ir até se acostumando com isso. A vida é assim. Não, a vida está assim coletivamente, mas a vida não é assim. Aí de repente, um belo dia, você vai e assiste um filme que te toca profundamente, e você começa a chorar, um filme que fala lá de amorosidade, e você começa a chorar, mas chorar copiosamente e não sabe bem porquê. Você pode chorar o tempo todo ali no filme sem saber por que você está chorando, porque você percebe, o fato é que você percebe o quão distante você foi e ficou ou está da sua essência. Então, gente, o meu toque de hoje, a minha sugestão de hoje aqui, veemente, é para a gente prestar muito atenção nas comoções sociais. Se você quer que uma determinada coisa aconteça, pode ser com o seu time de futebol, com a sua religião, pode ser com o seu entretenimento, com o seu partido político, com o sistema financeiro, com o tratamento relacional das famílias e tudo mais. Se você quer que alguma coisa aconteça, você sim precisa trabalhar por isto. Lutar jamais. Porque lutando você está de novo na guerra. Vou lutar pela paz. Meu Deus. Eu vou molhar o chão para secar. Vou lutar pela paz. Eu estou jogando água aqui para secar.
Eu quero lembrar aqui o exemplo do Gandhi. Leiam a autobiografia dele. O Gandhi, segundo ele mesmo, não era um mestre. Ele não se julgava um iluminado. Muita gente dizia que sim. Respeito a opinião de todo mundo. Não, acho que não tenho que dar minha opinião, porque eu não tenho sequer estatura para ter essa percepção de quem é iluminado ou não é iluminado. Sinto, sim, que ele era um cara muito iluminado. É interessante ler a autobiografia do Gandhi, que, por exemplo, ele libertou a Índia do jugo inglês, e olha que Inglaterra não é fácil, e ele conseguiu libertar, depois de morto, libertar a Índia do jugo da Inglaterra, com aquilo que ele chamava de não violência. Ele não lutava pelos direitos da Índia, ele trabalhava pelos direitos da Índia. Ah, eu preciso melhorar a minha performance lá nos tribunais da Inglaterra. Ele estudou direito lá na Inglaterra. Então ele meditava mais. Ele fazia o jejum. Todo mundo aqui no Ocidente, né? Ah, ele está fazendo greve de fome porque ele está revoltado. Não é o jejum. Na cultura, no pensamento deles, o jejum é depurativo. O jejum despolui, a pessoa fica com uma energia mais leve, com uma energia mais próxima, o ego fica mais preparado para receber a intuição, a luz, é no que eles acreditavam. Então ele fazia o jejum justamente para ter mais luz, porque é pelo amor. Eu não estou conseguindo libertar o meu povo do jugo da Inglaterra, então eu preciso me libertar mais. Olha a conta que ele fazia. Eu preciso me libertar mais. O que ele fazia, a gente pode questionar, mas veja o raciocínio, a percepção, na verdade, melhor do que um raciocínio, a percepção. Eu preciso me libertar mais das coisas das quais me sinto escravo, para que, em sendo liberto, eu tenha mais contato com esta frequência da liberdade e possa atuar de uma forma mais liberta, mais capaz de perceber a liberdade, para conseguir aumentar esta libertação, essa liberação do meu povo em relação à Inglaterra. Ele foi assassinado por questões políticas internas, é claro, porque quando um país domina o outro país, é claro que criam-se facções ali dentro, tem favorecimento de dinheiro para esse ou para aquele. Um país rico em cima de um país pobre, à semelhança do nosso país, então tem muita influência de dinheiro, de facção, contra o interesse da libertação, da liberação. Não é? Ele foi assassinado, mas a ação dele foi tão amorosa, foi tão leve, que ele acabou libertando a Índia do jugo da Inglaterra. Depois, 4 anos depois de morto, pela minha conta, que pode estar errado. Então, se você quer que o seu time de futebol não tenha mais aquelas brigas onde se pratica uma carnificina, assassinatos, violência, você pode atuar sim, você pode ir lá, você pode conversar amorosamente. Não lutar pela libertação, não lutar pelos direitos, não lutar pela imposição de regras, mas trabalhar para a elaboração de regras e conscientização das pessoas. E isto sim. Percebe, gente, que a pegada é completamente diferente. Isto é um momento do mundo hoje, 2016, um momento importantíssimo para nós colocarmos foco nisto. Nós estamos muito próximos de uma libertação imensa no mundo, muito próximos. E isto vai depender apenas e tão somente da quantidade de amorosidade que nós conseguimos gerar. Então, se de repente uma coisa que você queria que acontecesse e não aconteceu, e todo mundo está dizendo que aquilo era uma desgraça, principalmente a mídia, né? Que aposta na desgraça para você ficar triste, para você se sentir impotente, para você se sentir um lixo e com isso gerar raiva, para aí você brigar, né? Principalmente se foi propagado, aconteceu alguma coisa, a mídia reforça aquilo como uma desgraça. Eu declaro luz sobre esta situação.
Eu declaro amor sobre esta situação. Eu declaro harmonia relacional sobre esta situação. Isso de coração, esquecendo do seu ego, conectado empaticamente com todas as almas que estão ali dentro de todos os corpos. Uns lutando, outros se trucidando, outros focados no poder, os psicopáticos, os psicopatas, os dementes, todos eles se conectando com a alma, com o centro existencial de cada um, com a luz de cada um. Eu declaro luz sobre esta situação. Não é fazer isso, não estou dizendo que é fazer isso e ficar parado em casa assistindo televisão, não. A gente sabe que não. Eu só estou aqui falando para dizer que não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu sei que você sabe. É você ir trabalhar pelos direitos, do jeito que você pode. Se você acha que você tem que mandar 495 e-mails para o diretor do clube, lá onde você frequenta, que tem uma disciplina grande lá no setor de esportes, da piscina e tal, faça isto com amorosidade. Não é, não, eu vou escrever agora, porque agora eu vou escrever, aquele desgraçado vai ver uma coisa, porque ele vai aprender, eu vou botar no papel, aí põe um lixo emocional, bélico ali, vai instigar a guerra, você vai perder a razão, o reativo paga a conta sempre. Foca na amorosidade, na luz que você quer ver naquela situação. Escreve o que você quiser. Se for uma conversa, vai lá e conversa com generosidade. Onde você vê uma situação que te prejudica diariamente, na sua rua, você sai, aí tem um buraco naquela rua que já vitimou um monte de gente, tem alguma coisa ali, você vai até a prefeitura, conversa uma vez, conversa 2 vezes, conversa 3 vezes, 4 vezes, manda e-mail, telefona, fala, insista, com amorosidade. Você mesmo dá um jeito de ir lá e tampar aquele buraco, com amorosidade, sem revolta. Ah, mas eu pago imposto, esses caras têm que fazer isso, porque é o governo, porque é um absurdo, porque aqui a gente paga imposto. Olha, todo mundo é roubado de alguma forma. O poder financeiro que neste momento nos escraviza através do roubo, não só financeiro, principalmente da nossa energia. Mas como a gente tem amorosidade, então essa energia que a gente dá para eles é uma bobagem. Porque a gente gera mais energia com amorosidade. Percebe? Quando você não entra na raiva, quando você não entra na destrutividade, quando você não entra no ódio, quando você não entra na inveja, no inconformismo, na indignação, você se mantém focado no amor, você vai lá e faz até sorrindo. Deixa a injustiça para os injustos. Não pensa em termos de injustiça. Pensa sim em termos de relação digna. Vamos dignificar a relação. Como? Então nós precisamos fazer isso, assim, conversar, sentar, conversar, falar, agir, se for através da lei, agir através da lei, como por exemplo Gandhi fazia, ele era advogado, através da lei, através disso, daquilo, sempre com amorosidade, mas persistindo, não é fazer 1, 2 vezes, persistindo. Ah, mas aí a gente vai passar a vida tomando conta daquele buraco lá da rua, porque não tem jeito, porque abre, porque não sei o quê, porque abre. Você trabalha para tapar aquele buraco, nem que você tape aquele buraco, e destapou, você vai lá, tapa outra vez, com amorosidade. E continua conversando, continua falando, continua indo atrás com amorosidade. Comova, amorosamente comova o pessoal, os vizinhos. Não é aquela comoção de juntar todo mundo na raiva, no ódio. Não. Olha, gente, vamos fazer um mutirão para resolver essa questão do buraco aqui. Ah, vamos colaborar, e com leveza. Se você tem essa percepção da leveza na ação, faça isso, sugira isso.
se você tem convicção na sua maneira de falar quando está reunido com o pessoal ali, as pessoas abrem a boca, ficam boquiabertas olhando você falar com amorosidade em relação a uma coisa que está indignando todo mundo, que está revoltando todo mundo. Todo mundo quer isso, quer essa leveza no trato diante das injustiças. Então vá com amorosidade, sempre. Essa é a minha sugestão, gente, veemente. Cuidado com os clichês emocionais. Cuidado com os jornais de TV, que eles são feitos para manter você em insegurança e medo e raiva. Você olha para uma injustiça social, você declara luz sobre aquilo e age de acordo com a sua intuição, amorosamente. Aí você tem uma ação, pode não ser imediatamente eficiente, mas ela, com o tempo, ela se mostra mais eficiente do que qualquer briga. Porque quando você entra em briga, você está na destrutividade, você está fazendo exatamente o jogo inteligentíssimo que faz quem escraviza. O pessoal que escraviza, aquelas 13 famílias, eles não brigam, podem se desentender, mas não tem briga destrutiva entre eles. Eles estão muito bem harmonizados ideologicamente, para botar todo mundo brigando para que eles sejam anonimamente os reis, os imperadores. Antigamente os imperadores eram conhecidos, hoje eles estão às ocultas. Você pode cruzar com ele na rua hoje, em São Paulo, Nova York, sei lá, em Paris, em Tóquio, ou numa cidade do interior da Itália. Ninguém sabe que é o cara. Então é a sua ação amorosa. Não entre na raiva, não entre no ódio, porque você vira passageiro e é levado na enxurrada, no frenesi do ódio, naquele tsunami do ódio, e quando você vai ver, pode ser tarde demais. Você já está envolvido, já fez coisas que você não queria ter feito, depois você vai refletir sobre isso, porque a comoção faz com que você haja de forma irrefletida, de forma reativa. A reatividade é quando eu ajo não com a minha consciência, mas com aquele container de detritos emocionais que eu tenho guardado. São sapos engolidos, são raivas induzidas de fora para dentro. Ah, se você não faz isso, você é trouxa. Se você não faz aquilo, você é covarde. Se você faz não sei o que lá, não sei o que lá, você é um bocó, você é um ignorante. Eu vou comprando e me autodenominando, aceitando essa denominação, e passo a me autodenominar desta forma, equivocadamente. Deixa isso para fora, para o pessoal que fala. Você é amorosidade. Um dia você vai descobrir isso. Você não descobre já, tem momentos que você sabe disso. Ah, mas como é que eu vou manter a amorosidade diante de uma agressão? Mantenha. Você vai ver. Ah, hoje eu passei por bocó porque alguém falou, e eu fui amoroso, a pessoa foi reativa, e no fim da discussão ela teve razão. Não. Se foi reativo, não teve razão. Com o tempo vai ficar claro a sua razão, vamos dizer assim. Porque o importante não é a gente estar atrás de ter razão, né? É de estar amoroso. E estar amoroso nos dá, sem a gente querer, nos dá a razão, cedo ou tarde. Gente, eu estou falando por vivência própria, diversas vivências próprias e muito mais diversas ainda vivências assistidas. Cuidado com a comoção social. Não se deixe levar por ódio de forma alguma. Lutar pelos seus direitos, jamais. 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 Lutar porque é luta. Agora, trabalhar pelos seus direitos, trabalhar pela relacionalidade saudável, sempre. Sempre. Com amorosidade e muita dignidade. Eu quero, para encerrar, gente, citar aqui uma frase do Osho, do nosso querido guru Osho, a respeito desse assunto que a gente está falando aqui o tempo todo hoje. Nunca pertença a uma multidão.
Estar na multidão é uma coisa, só que é um carro meu, hoje eu não falo isso. Estar na multidão é uma coisa, pertencer à multidão é outra coisa. Nunca pertença a uma multidão, nunca pertença a uma nação, nunca pertença a uma religião, nunca pertença a uma raça, pertença a toda a existência. Por que limitar-se a coisas pequenas quando o todo está disponível? E agora eu encerro com a frase que disse durante a exposição algumas vezes, que é a seguinte: gente, você vai conseguir aquilo que você necessita. Não deixe os seus desejos atrapalharem a obtenção daquilo que você necessita. Lutar pelos seus direitos, jamais. Trabalhar pelos seus direitos. Trabalhar pela saúde relacional, sempre. Não preciso repetir, mas repito sempre aqui, tudo isso, gente amada, gente querida, sempre com muito foco no afeto. Ok? Dessa forma, gente amada, gente querida, eu encerro a exposição.